Vamos lá. Então, doutor Tiago, como é que está a situação, como é que o Ministério Público vê a questão dos moradores da Rua Tupi, doutor Tiago? Roman, a gente acompanha essa situação há bastante tempo. O Ministério Público viu, num primeiro momento, com bastante preocupação, o risco que os documentos que chegaram ao nosso conhecimento aquela situação do morro poderia causar para os moradores. E em razão disso, com amparo técnico nos documentos que existiam na época, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município, não contra os moradores, buscando que o município fizesse estudos e tomasse providências para dar uma solução segura para aquele morro e para aquelas pessoas que ocupam aquela área. A ação, então, não é contra os moradores, é contra, então, o município. De maneira nenhuma. As ações que existem contra os moradores foram manejadas pelo município contra os moradores que estavam lá e que, por alguma razão, construíram sem alvará de construção. E quais os próximos passos? O que o doutor enxerga assim, para os caminhos que as famílias podem adotar após tudo isso? Então, Romão, o que a gente sabe por ouvir na imprensa é que existe uma movimentação ali. Final de semana houve um treinamento da Defesa Civil e falas, né, do nosso prefeito, inclusive, afirmando que aquilo não é mais área de risco. Então, o que eu penso que seriam os próximos passos? Nós nos manifestamos num processo para que o município traga os documentos técnicos que amparam essas falas. Então, se houver um documento técnico que diga que não é área de risco, ótimo, né? Nós nos damos por satisfeito e encerra, pelo menos naquilo que compete ao Ministério Público, a atuação, porque não há mais o que se perquirir ali. Se houver esse documento apontando necessidade de correções, e aí nós seguimos em busca dessas correções. Mas, por hora, na visão do Ministério Público, a preocupação dos moradores não deve ser tão grande quanto se vendeu aí no passado. O Ministério Público não tem a pretensão de tirar ninguém das suas casas. O que a gente busca é que eles ocupem aquelas casas com segurança. E o município, a responsabilização na visão do Ministério Público é para o município, em razão de uma omissão histórica que permitiu essas ocupações por contrato, até então, sem que ninguém desse a atenção devida à questão segurança do morro. E então, esse é o próximo passo que o doutor observa, o município trazer, né, apresentar, juntar o processo, assim que se fala juridicamente, sim, doutor, sim. O laudo, então, que comprova uma RT de um profissional que ali é uma área... Isso. Por que eu falo isso? Nós já pedimos no processo para que o juiz intime o município a trazer esses documentos. Então, esse pedido já foi feito. Agora é questão do judiciário intimar o município a trazer. Ou o município, assistindo a nossa fala, trazer por conta própria. Mas deve existir um documento técnico amparando as falas que foram divulgadas na mídia, no sentido de que estaria a situação resolvida, que não haveria mais risco, isso e aquilo. E nós assistimos, como qualquer espectador. Agora, nós precisamos ter conhecimento de que documentos são esses, quem é que vai assumir essa responsabilidade por ART, se sim ou se não, se plena, então não há risco nenhum, ou se há algum tipo de risco, aonde e o que deveria ser feito para mitigar esses riscos. É isso que se busca. E, doutor, mais uma pergunta sobre a multa milionária para essas famílias. A gente está falando aí no tocante de 3, 4 milhões de reais. Isso é possível? Valores tão elevados, e também é uma ação da prefeitura contra os moradores? Como eu falei aqui em off, né, nós estávamos conversando há pouco, essa multa administrativa ela é aplicada pelo município. E o cálculo que se fez para chegar nela envolve fracionamento de áreas de forma irregular no Morro da Rua Tupi, e isso se multiplica pelo número de condutas e se alcançou um valor, eu ouvi dizer 5 milhões e alguma coisa, não 3 nem 4. Mas não passou pelo Ministério Público, e o Ministério Público não atua nessas situações que envolvem valores, né? Mesmo que o município seja o beneficiado da multa, mas não passa pelo Ministério Público.